Boa noite! Boa noite, você, internauta, amigo do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Seja bem-vindo! Estamos aqui começando mais uma vez a live do Evangelho, recebendo as pessoas que estão chegando para assistir a nossa live. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline, sou trabalhadora do Grupo Espírita Paulo e Estevão. O Grupo Espírita Paulo e Estevão tem se mantido ativo durante a quarentena, especialmente através da internet, do seu Instagram, do seu canal no YouTube, da sua fanpage, no Facebook. E aqui vamos recebendo vocês que estão chegando. E a gente aproveita para até agradecer a todos esses trabalhadores do GEP que são voluntários e que fazem isso aqui acontecer, que fazem a manutenção das redes sociais do Grupo Espírita Paulo e Estevão, que tiveram essa ideia de fazer as lives para que as pessoas continuassem acessando o Evangelho, acessando o atendimento espiritual do GEP. Para quem não sabe, o GEP já está fazendo seu atendimento espiritual presencialmente, quartas e quintas-feiras em suas sedes dos bairros Piedade e Água Fria. Então vocês, se quiserem, já podem ir pessoalmente no Grupo Espírita Paulo e Estevão. Claro que atentos a todas as recomendações de proteção que nós temos que ter nesse momento no nosso mundo. Até aviso a vocês que dia 23 de outubro vão retornar as palestras públicas do Grupo Espírita Paulo e Estevão presencialmente. Essas palestras serão feitas apenas no auditório do GEP Água Fria, porque é um auditório grande, amplo, e lá até 53 pessoas podem ficar acomodadas, respeitadas as devidas condições, esse momento atual respeitado para que as pessoas possam estar em segurança no Grupo Espírita Paulo e Estevão assistindo palestra a partir do dia 23 de outubro. Mas nessa sexta agora nós vamos ter uma palestra live ainda. No dia 23, embora aconteça presencialmente, a palestra também será transmitida por aqui. Ao vivo, será transmitida de forma que nós poderemos continuar assistindo as palestras desse canal, @gep.oficial. Lembrando, gente, que as palestras ficam salvas, as lives ficam salvas, e a gente pode acessar não somente no Instagram, como também no canal do YouTube e na fanpage do GEP. E aí a gente pode encaminhar para algum amigo nosso que não tenha Instagram ainda as lives do GEP. Nessa sexta agora, porém, será apenas aqui na internet a live Jesus na Casa de Zaqueu. Jesus na Casa de Zaqueu, Esqueci o nome do palestrante, mas enfim, Edilson Boto. Com Edilson Boto, vocês vão poder assistir. E aqui dando boa noite a vocês que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Oi, Keila, Lucas, Brasil, bem-vindos. Bem-vindos, Sil Xavier, eu acho que é alguma amiga do GEP. Mara Maia, Elvio, Carla, Gardênia, Thaís, sejam bem-vindos. Hilda Brasil, Ketman, Karina, bem-vinda Cláudia, bem-vindo Norberto Botelho, Leda Rufino, boa noite, Leda. Meire Serrano, Paulino, minha prima, então, bem-vinda Mônica, sejam todos bem-vindos. Gláucia, Elô Lima Verde, Maria Júlia, bem-vindos. Maria, bem-vinda, minha amiga, sejam todos bem-vindos a mais essa live do Evangelho. As lives acontecem todas as quartas-feiras, como falei, às 20 horas nós estamos aqui fazendo essas lives, que são oportunidades que nós temos de refletir,
em torno do Evangelho de Jesus, segundo a interpretação, com uma interpretação espírita. Mas as lives são abertas às pessoas de qualquer religião. Kardec, que fez o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui de interpretação do Evangelho de Jesus, teve o cuidado de selecionar passagens da vida de Jesus que fossem morais, que fossem passagens que falassem a todos, independentemente de suas religiões, que trouxessem mensagens, recomendações para as nossas vidas cotidianas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo se centra no aspecto moral da doutrina espírita, de forma que qualquer pessoa, mesmo quem não acredita, não conhece a mediunidade, não conhece a doutrina espírita, não conhece reencarnação, pode assistir sem nenhum problema, porque a gente tenta aqui atingir a todos os corações. Sejam, pois, muito bem-vindos. Para a gente ir começando aqui, realmente, a nossa discussão em torno do tema de hoje, nós vamos fazer aqui a leitura de uma mensagem. Essa mensagem é do livro Parnaso de Além Túmulo. É um livro psicografado por Chico Xavier. E vários espíritos que são os seus escritores. Chico Xavier, o médium. A gente vê muitas mensagens na internet atribuídas a Chico Xavier, mas Chico Xavier não assinava as próprias mensagens. Ele raramente tinha as suas próprias falas. Ele tinha vontade própria, tinha seus pensamentos, em entrevistas ele os emitia, mas muitas dessas mensagens, na verdade, são mensagens de espíritos que eram psicografadas por Chico Xavier. Então, Chico Xavier era um médium. O autor das mensagens é espírito. E são vários espíritos que psicografavam por Chico Xavier. Esse espírito que psicografou, que ditou, melhor dizendo, que psicografou foi o Chico. A mensagem que eu vou ler hoje é ninguém mais, ninguém menos do que um grande poeta da literatura brasileira chamado Cruz e Souza. Cruz e Souza, um poeta catarinense negro, numa época de muito mais preconceito ainda que hoje em dia. E Cruz e Souza se destacou pela sua verve poética. E em espírito, ele mandou poesias pelas mãos de Chico Xavier. Eu vou ler aqui para vocês a poesia chamada Caridade. Caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa que traz a verde oliva, da paz que acaricia e que abençoa. Voz da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Linda mensagem de Cruz e Souza pelas mãos de Chico Xavier para que a gente inicie essa live do Evangelho da noite de hoje. Vamos ver aqui. Olivéria, minha prima, você chegou. Bem-vinda, Olivéria. Nicélia, Ana Paula, Fanny, pessoas que estão sempre aqui presentes. Newton, algumas pessoas retornando. A Renata, acho que já falei com ela. Rosângela. Muito boa noite vocês. Fiquem aqui à vontade. Girane, seja bem-vinda. Então, que bom que vocês estão aqui. A Gi tá dando boa noite, muita gente chegando. Que bom, gente. Vamos aqui nos reunir
em torno da mensagem do Evangelho. Ana Rodrigo está dizendo que não tem som. Acho que os demais estão escutando. Sim, a Sônia até está dizendo que o som está bom. Então, talvez seja alguma coisa com a Ana Rodrigo. Espero que ela consiga solucionar o seu problema. Ela está dizendo aqui que deu certo. Então, Marisol, bem-vinda. Linda mensagem. Isabelle, boa noite. Eu sei, Isa, você está aqui. Vamos, portanto, começar. Hoje, gente, a lição do Evangelho é em torno de uma passagem de Jesus. Na verdade, de duas passagens de Jesus. O título da mensagem, da lição, é o que está no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 6. Nós temos o título: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E de abertura surge aqui uma mensagem de Jesus, que é narrada por Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e eu já ia dizer itens, versículos 21 a 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos neste dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos em seu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em seu nome? E então lhes direi em altas vozes, afastem-se de mim, vocês que fazem obras de iniquidade. E em seguida, outra passagem de Jesus: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Quando cai a chuva, os rios transbordam, sopra o vento sobre a casa e ela não rui, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem sensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva cai, os rios transbordam, os ventos sopram e açoitam-na, ela é derribada. Grande é a sua ruína. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Por fim, ainda temos mais uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 19. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Então, vamos tentar entender o que estava Jesus aqui dizendo com essas passagens, né? Do que falam essas passagens de Jesus. E aí é como eu costumo dizer para vocês, as passagens de Jesus são passagens atemporais, as mensagens do Cristo. Elas podem ter uma interpretação histórica, uma interpretação localizada no tempo de Jesus, no espaço de Jesus, e uma interpretação arquetípica, em que nós identificamos metáforas que valem até para nós nos dias de hoje, valem para todos os tempos. Então, o que a gente pode começar aqui como interpretação histórica, né? Jesus, em todo o Evangelho, nós observamos Jesus, ele se coloca para as pessoas mais simples, né? Assim, Jesus, ele trazia a sua mensagem para o povo mesmo, ele não ficava selecionando pessoas especiais para ouvi-lo, pessoas intelectuais, pessoas ricas. Não, Jesus falava para quem quisesse ouvir. Tanto faziam as condições financeiras, o conteúdo intelectual que essas pessoas tivessem, isso pouco importava. Jesus falava para todas as pessoas. Ele falava, tinha entre os seus seguidores figuras de alguns fariseus, inclusive, que eram os homens sábios entre os judeus, e tinham pessoas simples, né? Pessoas do povo, camponeses, pescadores, entre os seus apóstolos, muitos pescadores, inclusive pessoas tidas como pessoas de má vida, né? Mal vistas, como é o caso de Maria Madalena,
O próprio Mateus, né, que é evangelista, que era um cobrador de impostos, a figura de Zaqueu também. Quer dizer, Jesus entre os seus seguidores, entre aqueles que assistem às suas palestras, às suas narrativas, tem todo tipo de gente. Ele não faz abstenção de ninguém. Todo mundo que chega para ouvir, ele fala, inclusive os romanos, né? Os romanos podem também ser atendidos por Jesus. Tem aquele famoso caso do centurião, né, que pede a Jesus que cure um servo seu, e Jesus diz: me leve até a sua casa. E ele diz: não, Senhor, não precisa o Senhor ir na minha casa. Eu dou ordem aos meus subordinados e eles fazem o que eu quero sem que eu precise olhar. Eu tenho certeza que o Senhor daqui pode dar a ordem de curar o meu servo lá em casa. E Jesus fica impressionado com a fé desse centurião. Por que Jesus fica impressionado? Porque o centurião era um pagão, né? Um homem que acreditava em muitos deuses. Ele não tinha aquela crença dos judeus. E mesmo assim, ele reconhecia a fortaleza de Jesus. Então, Jesus estava para quem reconhecesse o valor de suas palavras, o conteúdo de sua mensagem. Então, ele estava falando para todo mundo. E aí ele tem o cuidado de dizer, né? E ele vê que entre aqueles, né, existem alguns que criticam a sua postura. Então ele tem o cuidado de dar umas mensagenzinhas para esses, que são geralmente os fariseus. Quem eram esses fariseus que são tão falados, né? Os fariseus eram era uma casta, né? Assim, era dentro do mundo da época, né, do judaísmo, né, entre aquele povo entre o qual nasceu Jesus, eram os doutores da lei, eram os homens de imensa sabedoria, eram os representantes de Deus, porque ali a política e todo o resto era tudo muito misturado, né, e a religião. Então eles eram os que controlavam, os que orientavam o povo, os que detinham as leis e também os grandes mestres religiosos. Eles tinham muitas críticas para com Jesus, porque Jesus justamente atendia todo tipo de pessoas, né? Jesus não discriminava as pessoas. A atitude de Jesus era acolhedora para com todos. E os fariseus ficavam assim, sempre criticando. Olha, mas tá vendo que esse cara não pode ser pessoa muito importante? Olha aí quem tá seguindo ele. Olha quem tá perto dele. E Jesus soltava essas pérolas de vez em quando, né? Olha, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ele dava essas indiretas, bem diretas para os fariseus, né? Dizendo assim, ó, não basta você estar aí, né, se dizendo um servo de Deus, se dizendo um seguidor da lei, para que você realmente esteja em conexão com o divino. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. E aí Jesus completa, mas os que fazem a vontade do meu Pai. O que é que Jesus está dizendo? Que muito mais importante do que o que a gente fala é o que a gente faz, o que mostra realmente o quanto que a gente é tocado por esse conhecimento, né? Pela religião, o quanto que a fé está consolidada dentro da gente. O que demonstra isso são as nossas atitudes, as nossas ações. Então o que ele observava? Ele diz muito isso para os fariseus. Ele diz assim: hipócritas, sois como sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Mas, como disse, as mensagens de Jesus, elas atravessam o tempo, elas atravessam as sociedades, são mensagens arquetípicas, elas falam a todas as pessoas. Até os não cristãos, elas se aplicam ao humano, né? Que todos nós somos. E aí, o que Jesus pode estar dizendo a isso? A gente tem que se perguntar, para a gente interpretar uma metáfora, a gente pergunta, quem são aqueles que Jesus está dizendo, aqueles que dizem Senhor, Senhor? Né? No mundo, isso é um símbolo. O que essa metáfora, aqueles que dizem Senhor, Senhor, está simbolizando? Ela está simbolizando as pessoas, né, que
que têm um conhecimento, né? As pessoas que detêm um poder, no caso aqui o poder religioso, as pessoas ditas de fé, as pessoas corretas e íntegras, como se acreditavam os fariseus, né? São os modernos fariseus, os certinhos, os superiores, os estudiosos ou os que se têm como puros. E aí pode ser dentro da religião, nós temos isso dentro do centro espírita também, tem nas igrejas, tem sempre essas pessoas que se acham modelos, que se acham referências, que acham que porque têm um conhecimento, elas já estão assim garantidas para toda a eternidade. Então essa metáfora se refere a esse tipo de pessoa, que seria o quê? A pessoa orgulhosa. Né? A pessoa orgulhosa, nem todo mundo que acha que é, Jesus está dizendo isso, traduzindo, nem todo mundo que acha que é grande coisa. Né? Pensa, mas não é por aí, não é só a gente achar que é. Então assim, muita gente fala da autoestima, às vezes eu escuto, eu tenho muita autoestima, eu me acho o máximo, eu acho que a pessoa que tem autoestima alta não precisa estar gritando aos quatro ventos que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela se ama, que ela é o máximo. Talvez aí tenha por trás até uma insegurançazinha e uma necessidade de gritar isso para se escutar gritando ou para escutar os outros respondendo, uau, é mesmo? E aí de fato se sentir importante. Então a gente confunde muito isso. Né? Ou pensa que autoestima é você se arrumar, você se maquiar, você na verdade se encaixar num modelo e num padrão imposto pela cultura vigente, pela sociedade. Então isso não é suficiente, Jesus diz. Não é você achar que faz com que você seja, né, que você consiga o reino de Deus. E aí é outra metáfora. O que significa o reino de Deus? O reino de Deus é uma metáfora, um simbolismo, nós podemos até dizer, de um certo estado de espírito, um estado de paz, de conexão com o nosso self, né, com o nosso Deus interior, um estado de harmonia, um estado de sensação de completude, de equilíbrio. Então não basta a gente achar que é pra gente ser. Às vezes algumas pessoas dizem assim, Carol, como é que eu faço? Né? Pronto, eu já sei que eu sou uma pessoa assim, assada, e agora como é que eu faço para mudar? Né? Como se a gente tivesse umas instruçõezinhas, pudesse entregar e dizer assim, olha, pronto, faz assim, tu segue isso. Faz isso, aquilo, passo 2, passo 3, passo 4, e aí você virou espírito de luz. Não é bem assim não, gente. Não é bem assim. Não tem esse manual de instruções. Cada pessoa vai encontrar o seu caminho e a sua forma de atingir aquele resultado. Tipo, vamos fazer aqui uma comparação. Estudar. Né? A gente fala como se existisse uma única forma de estudar. Tem gente que gosta de estudar ouvindo música, tem gente que gosta de estudar no silêncio completo. Tem gente que gosta de estudar em grupo, tem gente que gosta de estudar sozinho. Então, qual é a maneira certa de estudar? Depende da pessoa. Né? Ela vai ter que buscar a maneira de estudar na qual ela obtém o melhor resultado. Então, o caminho que a gente deve seguir para crescer, né, começa com a consciência. Então, quando você toma consciência de que você vinha se enganando a respeito de si mesmo, isso já muda a sua visão de mundo. E quando você muda a sua visão de mundo, automaticamente você muda. E aí não é uma mudança na aparência, é uma mudança na essência. Então nem sempre é visível essa mudança, você já começa a se ver pensando diferente. Então antes você estourava em cima de todo mundo e achava isso o máximo. Agora você estoura e pensa, poxa, eu acho que eu errei na medida. Eu acho que não é por aí, mas eu não quero deixar de ser autêntico. Como é que eu faço para poder ser autêntico e não sair machucando todo mundo? Vamos ver, o que eu faço? O que faz com que eu machuque as pessoas? Por que quando eu sou autêntico eu sou agressivo? O que tem por trás da agressividade? Existe raiva? Será que eu tenho raiva dentro de mim? Mas raiva de que eu tenho? É preciso que a gente tenha essa capacidade de se analisar, né, de olhar pra gente, para que a gente viva em congruência, né, que a nossa vida seja uma vida congruente, em que a gente haja no bem, porque a gente acredita no bem, e não porque a gente se despreza, mas justamente porque a gente se ama.
né? Eu quero ficar bem, eu quero estar bem, eu quero estar em paz. E o que vai me deixar em paz, eu vou acabar descobrindo que não é tanto o que o outro diz de mim, mas o que eu sei de mim. E aí a gente pensa, o Deus em mim, né, sabe de mim. O que Deus sabe de mim. Se eu tenho a minha consciência tranquila, se eu tenho a convicção de que realmente eu estou tentando e nem sempre eu consigo, isso já me dá um certo alívio. Então nós vamos por aí pensando metaforicamente. Então, uma vida incongruente, uma vida em que a gente fica só fingindo, né, ser bom, e aí a gente faz isso demais. Isso acontece quando as pessoas se tornam espíritas. Acredito que aconteça também nas outras religiões, em que as pessoas, ai, que legal, a gente tem que perdoar e tem que amar todo mundo. E pensa que para perdoar e para amar é só uma questão de decisão, eu vou perdoar. Não é assim, se você realmente foi magoado, não é tão fácil perdoar. Né? E a gente tem que começar a reconhecer os nossos limites. Puxa vida, eu não consigo, né? Eu não consigo ter esse perdão. Ai, eu amo fulano que me maltratou. É muito iluminado pra gente, sabe? Desconfie disso. Quando você estiver sendo espírito muito de luz, comece a desconfiar. Porque espírito de luz, quando reencarna na Terra, é em missão. E isso se destaca logo, em grande missão. Então, como tu é só gente, assim como eu, vamos desconfiar dessa nossa iluminação? Então, tudo que você está dizendo assim, ai, eu amo todo mundo, e lá na frente você tem um pânico e não sabe por que é. Talvez seja justamente aquilo que você foi guardando embaixo do tapete, com medo de reconhecer que tem sombra em você, que tem esses aspectos dentro de você, que tem raiva, né, que tem mágoa, que tem tristeza, que tem pessimismo. A gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar no mundo cristão esses sentimentos que são muito humanos, né? Esse nosso lado humano. Por exemplo, morre alguém, o espírita pelo menos, aí começa, mas você sabe, é porque estava aí no mundo, porque tinha que ser, agora ele está numa outra dimensão, agora que ele está na vida de verdade. Mas a pessoa que está no luto, que está sofrendo, ela tem que ter um tempinho para sentir a dor dela. Ela precisa, às vezes, realmente se chatear, ela tem que chorar um pouco, porque tá doendo, né? Então ela tem que colocar isso pra fora. A gente tem que aprender a aceitar a nossa humanidade. Então, assim, ela tá ali naquele momento, é o momento do grito, o momento da perda. Então, o luto, ele tem que ter um tempo, né, pra ser elaborado. Então, desconfie da coisa que imediatamente tá tudo bem. Você tem uma dor, tem que ter um remexido aqui dentro, porque existe uma separação, mesmo que você acredite na vida eterna. E a gente tem que respeitar, né? Eu me lembro agora de uma música da Marisa Monte, que diz assim: se ela me deixou, a dor é minha só, não é de mais ninguém, aos outros eu devolvo a dó, eu tenho a minha dor. Se ela preferiu ficar sozinha ou já tem um novo bem, se ela me deixou, a dor é minha, a dor é de quem tem. Eu acho essa música interessantíssima, porque é uma poesia, né, que mostra que a pessoa naquele primeiro momento ela tem um apego à sua dor, ela quer sentir a dor. Então deixa sentir. Então às vezes a gente tem que reconhecer isso, eu tô magoada, eu tô a dor, me dá aqui com a minha dor, deixa. Às vezes eu digo assim, às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes eu digo isso pro meu marido, já disse, às vezes eu só quero reclamar e não precisa me dar solução, né? Só quero mesmo que desembuchar e você só escuta. Só escuta, sem dizer nada, no máximo, que nem psicólogo a gente faz. Então, faz só isso. Às vezes a pessoa só quer isso. Então, a gente às vezes diz, eu não sei, eu não vou visitar fulano no hospital, ou eu não vou ao enterro, porque eu não sei o que dizer. Não diga nada, não precisa dizer nada, você só tá ali. E a pessoa sabe que não tá só. Isso é importante. Eu não gosto de ir pra velório, eu não gosto de ir pra hospital. Gente, eu acho que é até meio mórbido uma pessoa que gosta. Né? Ninguém gosta de tá olhando a dor de perto ou vendo o sofrimento dos outros. Não é por gosto, é por solidariedade, né? É por amor, é por vontade de ajudar, é por perceber que o outro tá precisando ali só de uma presença, né? Você não vai dar a solução que a pessoa espera se ela perdeu alguém, você não vai trazer a pessoa que ela perdeu de volta à vida. Alguns espíritas eu acho até que ficam meio que sugestionados, né? Médiums, com toda vontade de ajudar aquele que perdeu alguém, que começa a incorporar ou transmitir mensagens mediúnicas. Sabe, tudo tem um tempo certo, né?
o Espiritismo não consola por causa das mensagens mediúnicas. Elas são boas, mas o que é consolador na doutrina espírita é a sua filosofia, né? O que ela diz a respeito da existência, é o sentido que ela nos confere para a existência. O que é consolador em Jesus é a sua mensagem, né, de amor e de validação da gente como seres especiais, como filhos de Deus. Isso é o mais importante. Isso é o que realmente faz diferença. Então, quando a gente não vive de uma forma congruente, a gente finge uma coisa que a gente não é, a gente já está no inferno, a gente já está num sofrimento muito grande, né? E aí, enfim, Jesus diz que o conselho que Jesus diz é: construa sua casa sobre a rocha, não construa sua casa sobre a areia. Então, vamos trazer isso metaforicamente. O que quer dizer isso? Né? Jesus está falando daqueles que ouvem a sua mensagem. Ele diz: olha, quem ouve a minha mensagem entende, é como quem construiu a casa sobre a rocha. Quem ouve a minha mensagem deixa para lá, como quem construiu sua casa sobre a areia. Ok, mas vamos trazer essa metáfora para o nosso dia a dia e para as nossas experiências, né? Assim, quando você constrói um comportamento, né, uma forma de ser, numa visão de mundo diferenciada, em algo que você realmente se convenceu, em que você acredita, é muito mais difícil você se deixar abater. Então, como a gente está numa live espírita, eu vou falar do espírita e você traduz para a sua religião, caso não seja espírita. Então, quando aquela tua fé está bem consolidada, é uma fé que você realmente acredita e você foi em busca daquilo que poderia te fazer acreditar. Porque se você tem dúvida, busque as respostas. Carolina, nunca encontro as respostas. Continue atrás delas. Né? Então não se canse de buscar. Elas existem. Pessoas inteligentes acreditam nisso. Grandes almas, Mahatmas, acreditam nisso. Então tem um fundamento nisso. Vai atrás disso. Vai atrás das suas respostas, do seu caminho para obter as respostas. Mas vai atrás. Não fica esperando que Deus, né, se materialize e se personifique na sua frente e diga, né, oi, eu cheguei, eu tô aqui para te convencer de que eu existo. Não acontece assim. Né? Você tem que buscar isso em você, na sua consciência. No livro dos Espíritos a gente tem onde está escrita a lei de Deus e a resposta dos Espíritos na sua consciência. Então, uma fé sólida, né, uma atitude verdadeira, a verdade no nosso comportamento, ele é fundamentado em raízes profundas, em um autoconhecimento e uma autoaceitação. Né? Você tem que se aceitar. Eu entendo que eu às vezes tenho raiva e eu me perdoo por sentir isso, mas também eu não me acomodo nisso. Né? Não é porque eu tenho isso que eu vou ficar sempre assim. Eu entendo que é uma etapa da minha vida e eu vou tentando ver como é que eu faço para sair disso. Não é bom sentir o que eu sinto. E aí a gente vai buscando o nosso caminho. E aí Jesus vai dizendo quem é grande no reino de Deus, quem não é grande no reino de Deus, né? Dizendo que a nossa grandeza, né? Esse estado de espírito, né? Esse reino de Deus onde a gente está em uno com Deus, com todas as coisas, esse estado de paz interior, ele depende das nossas atitudes, de como a gente faz, de como a gente age, de como a gente se move no mundo. Isso traduz a nossa verdade. São os nossos gestos que traduzem a nossa verdade. Então prestemos atenção em quem nós verdadeiramente somos. Não para a gente ficar se depreciando. Eu não sou nada, não sou ninguém, nós somos ruins. Eu particularmente não gosto de incentivar a fé das pessoas nesse sentido. Né? Tem gente que adora dizer, ficar dando bronca em todo mundo. Não, é porque a gente é ruim, é porque a gente é mau, é porque a gente tem orgulho. Eu não digo isso com um sentimento de menos-valia, não. Acho que a gente tem isso sim, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos imperfeitos, mas isso é uma fase. E a gente tem que ir atrás de porquê, né? Assim, o que é que está por trás desse meu egoísmo, dessa minha atitude? Então, para a gente se conhecer, a gente não pode ter essa atitude de julgamento, né? De rigidez. Porque aí a pessoa fica com medo de se conhecer, porque ela vai se detestar. Então, peraí, eu posso ter essas coisas, né? Eu posso ter essas coisas dentro de mim.
Elas sozinhas não determinam quem eu sou. Mas o que eu faço com isso que está dentro de mim? O que eu faço com a minha raiva? Eu com a minha raiva vou e mato péssimo. Mas eu com a minha raiva, eu vou em busca de me conhecer, eu tento me trabalhar, eu tento transformar isso, já é alguma outra coisa. Queria ver aqui os comentários de vocês. Eita, que tem comentários. Alguém tá dando aqui, acho que a dica do livro 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz e Luiz Fernando Martins. Não conheço, nunca li, mas deve ser bom. Ana Rodrigo tá dizendo que gosta de viver um luto. A gente tem que viver o nosso luto, né, Ana? Tudo tem um tempinho pra gente ir se acostumando. A Isabela aqui tá dizendo, a Isa, assumir a responsabilidade e não desejar o mal já é um bom começo para o perdão. Também. E assumir a nossa vítima também, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem hoje uma rejeição da nossa vítima, né? Nunca eu posso achar que eu fui vítima. Sabe que as pessoas nem que tem a vida passada explicando e dizendo, olha, tu tá passando por isso porque isso foi feito, porque aquilo. Eu posso ter o meu minutinho de revolta? Pelo direito a um minuto de revolta. Então você ali, não acredito que fizeram isso comigo e tal, você revolta, aí passa. E quando você passa, aí você diz, tá bom, tudo bem. Vamos ver então o que isso me traz de aprendizado, o que isso me ajuda, no que isso me ajuda a crescer. Porque aí é que tá a fé, gente. A fé não faz a gente negar o que a gente sente. A fé faz a gente ressignificar. E essa palavra tá na moda, né? Mas o que é isso? É quando você foi ofendido, você foi magoado, você tem o seu minuto de revolta, você tá com raiva, você tá chateado, você reconhece a malandragem do outro, a maldade do outro, você reconhece tudo isso. Aí depois que você esvaziou, que você reclamou, que você já curtiu bem a sua vítima, aí você para e pensa, ok, mas se Deus deixou isso acontecer, se isso aconteceu comigo, se isso veio até mim, algo isso me traz de bom. Isso é fé, entenderam? É você começar a entender que existe uma lei por trás e que nada lhe acontece contra você, pelo menos não da parte de Deus, né? Se Deus deixou que você estivesse naquela linha daquele acontecimento, né? Se a vida lhe colocou naquela circunstância, isso não foi acidental. Aí você para e pensa, puxa vida, então o que eu tenho aqui para aprender com isso? O que isso está me ensinando? O que essa lição me traz? O que eu tenho a ensinar, a aprender com, como diz o Castanheda, esse pequeno tirano que Deus me colocou na minha vida? Então, isso é fé. Fé é isso, é você conseguir olhar Deus nessas situações, né? Você conseguir conversar, dialogar com Deus, você se abre para, puxa vida, ok, tô entendendo, o Senhor tá deixando isso acontecer comigo, tem alguma mensagem, eu tô com dificuldade de captar, por favor, eu vou abrir aqui o Evangelho, eu vou abrir aqui a Bíblia, me dá aí um sinal, que eu consiga entender o sinal, eu faço aquela prece, tentando mudar minha vibração, minha energia, para eu poder entender o que está acontecendo. Eu escrevo, eu uso recursos dos quais eu disponho para poder organizar aquilo ali na minha mente, mas eu tento, né, entender, porque eu sei que existe algo a ser aprendido naquela experiência. Eu tenho certeza disso. Eu posso não conseguir entender, mas eu sei que tem algo a ser aprendido ali. Entendem? Mais ou menos assim. Então, Marcos Traeger, ele está aqui. Temos 4 compromissos e 5 compromissos aí atrás de você. Jura, Marcos? Gente, meu marido é um comprador de livros. Esses livros aqui todos, ó, que vocês veem aqui, ó. E eu fico aqui posando de intelectual com eles atrás, mas ele que compra, viu, gente? A maioria é ele que compra. Mas tudo bem, eu leio. Mas ele que compra. Às vezes ele compra até demais. Mas acabei de descobrir que eu tenho aqui os 4 compromissos. Vou dar uma olhada, tá certo? Para poder falar desse livro na próxima live, então, já com conhecimento de causa. Agora eu quero saber se Marcos Traeger leu. Manda aí, Marcos, se tu leu os 4 compromissos. Né? Porque não basta a gente dizer eu tenho, para o livro fazer sentido na nossa vida. É preciso ler o que está dentro do livro. Fica a lição. Gente, deixa eu ver.
A Isa tá dizendo que lembrou de um meme: rezo, confio, entrego, dou uma surtada e depois agradeço. É por aí mesmo, Isa, esse é o caminho. Tudo que acontece de ruim é para melhorar, Marisol, é. E o que acontece de bom também, tá certo? Tudo nesse mundo é pro nosso desenvolvimento. Então as coisas ruins são provocações, são desafios, né? Os desafios, eles meio que nos provocam. Um exemplo: a gente nasceu nesse mundo e pronto, você que nasce no Ceará, né? Então assim, por que alguém um dia sentiu calor, muito calor? Alguns começaram a ficar quebrando a cabeça. Como é que a gente faz para aliviar esse calor? E descobriram que se a gente ficasse balançando penas, fazia um ventinho e o calor ia diminuindo. Mas aí, poxa, mas alguém tem que ficar balançando as peninhas. Aí descobriram uma forma depois, né, com a tecnologia, de fazer pás, né, pás que ficavam rodando, girando, e fez o quê? Um ventilador. E aí, puxa vida, mas o vento... Não, aí desenvolveram, né? Foram quebrando a cabeça e desenvolveram um ar-condicionado. Entendem? Então, as dificuldades, elas nos provocam a inteligência. Né? A gente vai tentando aprimorar a inteligência para superar aquela dificuldade. Então, a pesquisa, ela é movida por isso. A pesquisa científica, ela é movida pelas dificuldades. E isso vai fazendo com que a nossa inteligência cresça, se amplie. Mas nós não temos só inteligência, nós também temos emoções. E quais são as nossas provocações para as emoções se desenvolverem? São os relacionamentos. Então, pessoas surgem, pessoas difíceis são como situações difíceis, são como o calor, são como a fome, como a doença. Tem as pessoas difíceis. E essas pessoas difíceis, elas nos provocam a desenvolver determinados aspectos de relacionamento, para que a gente possa bem viver. Então a gente acaba encontrando pessoas difíceis num lugar ou no outro. Só se você tentar se isolar completamente, aí você fica estagnado, né? Porque a gente cresce nas relações. Então, Marisol, o mundo, ele é um convite ao desenvolvimento, ao crescimento. A visão que a gente tem é que a gente encarna para se desenvolver. Por que Deus faz com que a gente nasça? Porque aqui a gente tem, é como se fosse uma escola, o nosso planeta é uma escola. E toda escola tem suas lições, né? Tem suas provas, tem os seus convites a quebrar a cabeça, né? Para que a gente cresça. E a escola também nos coloca em relação. Né? Por que é bom o colégio, né? Que volte logo, né? Assim, ao nosso mundo como era, mais ou menos como era, para que as pessoas possam se relacionar. A gente precisa de contato, porque no contato também a gente cresce, né? Uma escola, ela não ensina só pelo conteúdo. Uma escola ensina também pelos relacionamentos. As crianças, os jovens, são colocados em grupo. E nesses grupos eles têm que se relacionar. E aí a gente aprende nisso também. Os trabalhos de grupo também são incentivos ao nosso crescimento. A gente supervaloriza os conteúdos, né? Os conteúdos programáticos, a parte intelectual muitas vezes, e negligencia essa parte emocional que é aprendida nas relações, nos trabalhos em grupo, nas atividades escolares, nas feiras, que isso se mantenha. É preciso que a gente lute para que as escolas mantenham isso e não sejamos tão valorizadores apenas do conteúdo programático, porque não é só isso que educa, né? Isso é uma parte da educação, não é toda a educação. Então, o Vinícius está dizendo: por isso o silêncio é importante, para que possamos ouvir o que Deus quer de nós. Vinícius, é bom a gente se aquietar um pouco, né? Porque assim, quando a gente está no meio da agitação, da raiva, existe uma comparação como um rio, né? Um rio de águas turvas é um rio muito agitado, né? Que tem uma queda d'água, e ali quando tem a queda d'água, existe um grande saculejo da água, a terra que tem no fundo sobe e você não consegue ver o que tem dentro do rio. Mas quando chega naquele momento que se distanciou ali do conflito da cachoeira, né? Se distancia daquela cachoeira, a água vai se acalmando e chega aquele ponto em que a areia se assenta e é possível ver com mais nitidez o que tem naquela água. Assim é a nossa mente também. Então a gente está na agitação do nosso dia a dia e é importante que a gente dê pequenas paradas, né? A gente agita, ok, mas tem que dar aquela pequena parada para que a gente, poxa, vamos assentar um pouco essa energia, vamos assentar um pouco esse movimento da vida
e ver o que tem por trás. Algumas pessoas, os workaholics, né, tem que estar sempre na agitação e nunca param. E e aí elas não olham para si mesmas, acabam sem identificar o que está acontecendo com elas, o que tem por trás delas. E muitas vezes surge uma doença, e aí, ó, lembrando a pergunta da Marisol, a doença é um convite a ela parar e pensa, né? Você vai ficar na cama, nem que seja à força, você vai se aquietar, nem que seja contra a sua vontade. Então vamos tentar fazer isso sem a gente precisar adoecer, né? Para que a gente possa estar atento a gente sem que a doença precise vir. Então, Vinícius, existe esse silêncio, mas um silêncio de alto amor, né? Um silêncio de contemplação mesmo, um silêncio contemplativo, uma oração, uma meditação, é sempre importante, sim. E a Hilda tá dizendo que tudo que acontece, a lição é aprendizado, exatamente. Só quando a gente tá aprendendo é meio chato quando alguém diz isso pra gente, né? Ah, isso é uma lição, gente, ó, por favor, quando a pessoa tá no meio da raiva, não chega dizendo isso não, deixa ela se acalmar, vamos aprender a acolher, né? A gente precisa aprender a acolher. Então a gente acolhe como, opa, eu sei, poxa, que chato isso aconteceu, nossa, que pena. Tem gente que é tão, os certinhos, né, os fariseus, né? A gente é tão certinho às vezes que toda vida que alguém vem, tipo assim, um filho, né? A gente já critica e condena antes de conhecer o que tem por trás daquele erro. Você viu a prova do seu filho, a nota baixa, e antes que você nem olha o que foi que aconteceu, você já, você tem isso, julga, já conclui. Não, pega, olha o que tem naquela prova e o que foi que ele realmente errou. Eu vi isso nas crianças, né? Muitas vezes, eu me lembro uma vez, né, o meu enteado, ele fez uma prova, né, e a provinha dele era assim, ele errou uma questão, e eu fui ler a questão era assim, numa corrida tem 10 cavalos, o cavalo que está em primeiro lugar olha para trás, quantos cavalos ele conta? E ele respondeu, nenhum. E aí eu perguntei, mas Thiago, por que você respondeu nenhum, né? Você sabe contar, né? Ele disse, mas Caroline, cavalos não sabem contar. E a pergunta era, quantos cavalos o cavalo que está em primeiro lugar conta? E aí eu vi, nossa, ele arrasou, ele acertou a resposta, né? A professora não formulou bem a pergunta, né? E aí eu falei para ele, olha, para mim você acertou, né? Mas a expectativa era que você contasse aqui. Então da próxima vez você responde assim, se cavalo contasse, contaria tantos. Então é bom que a gente veja se realmente aquilo foi um erro, o que está acontecendo, às vezes foi uma falta de atenção. E isso, gente, em relação a tudo na vida, né? Alguém bate o carro, vocês acham que as pessoas andam batendo os carros porque querem? Então a esposa bate o carro e o marido já chega brigando, você bateu, não sei o que. Não, o que aconteceu? Né? Assim, tá bem. Então a gente tem que primeiro tentar acolher. Esse pode ser um exercício, né? E aí você se pergunta, por que eu não acolho logo? Por que eu já vou julgando? Por que eu já vou com 4 pedras na mão? O que tem por trás disso? Né? Por que eu sou assim? Então tenta entender o caminho de formação. E aí algumas pessoas têm muito medo de psicólogos, né? De culpar. Porque isso é uma visão infantil nossa, né? Quando eu olho o meu caminho de formação, os psicólogos, eles olham muito para a infância. O objetivo de olhar para a infância não é encontrar culpados, não é dizer, o pai e a mãe sempre são culpados. Não, é entender como a gente se tornou quem a gente é. E é claro que pai e mãe participaram disso e a forma deles serem interferiu na minha construção, né, no que eu me tornei. E obviamente eles também se tornaram quem eram por seus caminhos. Então não é que eu esteja querendo culpá-los, não vou colocar os pais, né, na prisão. A questão é a gente entender. Então entenda o seu caminho, a sua formação. E às vezes os seus pais erraram, sim. Às vezes era a cultura da época e já não é mais assim, as crenças eram outras. É importante que você reconheça isso para que você veja, vixe, é bem cearense, né, gente? Vixe, eu tô seguindo um padrão aqui que eu aprendi com 5 anos de idade que já não vale mais. Eu tenho que mudar isso. Não é verdade? Eu acreditei nisso lá naquela época. Mas agora é diferente, né? Então eu não preciso mais estar provando isso ou aquilo. Então é esse o objetivo do autoconhecimento. Vejo aqui algumas pessoas rindo, gargalham, pelo menos os desenhozinhos são umas risadinhas.
Marcos Traeger, ele é um médico xamã, bem legal, cultura tolteca. Leu Marcos Traeger? Leu? Espero que tenha lido, vai me explicar. Lucas Brasil, vem pra... Gente, Marcos Traeger, pra quem não sabe, é meu marido, por isso que eu tô dando bronca nele, tá bom? Vida é relacionamento, de Jaci Ferrari, é claro, e mulher que é esposa boa mesmo, dá umas bronquinhas de vez em quando no marido. Nossos adolescentes estão sofrendo, é verdade, estão, Jaci, né? Os adolescentes de hoje atravessam um mundo em transição, né? Então, todo momento de transição é um momento meio agitado, difícil, né? Porque os pais, muitas coisas mudaram, né? E os pais de hoje são as crianças que foram educadas com outros valores. E agora tá tudo tão mudado e mudou tão rápido que os pais não sabem bem como lidar com os seus filhos, né? Então, o futuro reserva uma adaptação maior e provavelmente uma educação melhor, né, para os nossos jovens. Mas a gente vai tentando hoje. Jaci está concordando comigo. Deve ser que eu tenho que dar bronca de vez em quando no marido. Isso é brincadeira, gente. A gente sempre dialoga. Lucas, a pandemia foi um momento de parada, ainda é, né? E olhar para dentro, isso. E da gente abrir mão das incertezas, o que é certo, o que não é, o que de fato tem que ser visto, né? Eu acho que muita coisa tá sendo questionada nesse momento e a gente lidar com o que a gente não sabe bem o que fazer, né? Amar mais e julgar menos, tudo depende do contexto, diz a Isa. A Renata tá morrendo de rir aqui, a Hilda também. A Marisol tá dizendo que a irmã dela precisava me ouvir dizer isso, então dando risadas. Eu estou tentando ainda entender o que são essas risadas, mas eu acredito que seja algo realmente divertido. Enfim, Marcos, você ainda não me respondeu se você leu o livro dos 4, não sei das quantas. 4 o quê, gente? Ai, já esqueci. Ele diz que tá aqui por trás. Depois eu vou descobrir. Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Depois eu me entendo aqui com o senhor Marcos Traeger. Vocês ficam aí com essa dica. Carol, não falei hoje porque estou te ouvindo do plantão, diz a Dirane. Oh, tá certo, Dirane, que honra você no plantão. Ai, sobre o meu enteado, a Claudênia tá falando. Pois é, né? A gente tem que entender que às vezes as crianças, elas estão sendo bem inteligentes nas respostas dela e tem aquele xizão. Vamos tentar entender de fato se o nosso filho foi negligente ou se não, né? E às vezes é uma falha. Ele respondeu que sim. Ah, Marisol, ele disse que leu. Tá bom, tudo bem, senhor Marcos. Tá ok, você leu, vai me explicar. As risadas são do diálogo entre você e Marcos. Os 4 compromissos, tá certo, muito bem. Gente, muito obrigada aqui pelas suas presenças, né? Pelas suas contribuições. Eu acho que vocês contribuem, é legal quando vocês escrevem. Às vezes eu acabo sem ler, porque são muitas mensagens que chegam aqui. Mas eu não acredito no acaso e acho que aquelas que são lidas, né, são as que estão, de alguma forma, sendo escolhidas pela espiritualidade maior, para que a gente escute, para que incentive uma palavra que talvez alguém esteja precisando ouvir, né? Então, todos nós, vez por outra, somos instrumentos de Deus para nos ajudar uns aos outros nesse caminho de amadurecimento espiritual. E aqui vamos nos recolher um minutinho para que a gente receba as energias dos bons espíritos em nossas casas. Vamos respirar bem fundo e sentir a presença de Deus em tudo que existe. Nessa oportunidade de estarmos aqui, nesse nosso encontro, nessas mensagens que acabam surgindo do nosso diálogo. Vamos sentir a presença de Deus se espalhando dentro das nossas casas, dos nossos lares, penetrando os nossos corpos. Vamos nos permitir sentir o maravilhoso conforto de estarmos mergulhados em Deus, de ter Deus em nós, de estarmos nesse mundo em crescimento e de ter todo esse mundo para o nosso crescimento. Vamos
entrar em conexão com essa certeza e permitir que esse sentimento de gratidão espalhe em nosso derredor as melhores energias. Vamos sentir a energia do amor divino nos nossos corações, nos acalmando e nos consolando, fazendo com que a gente fique bem. Vamos sentir essa paz divina em nós, essa convicção de que não estamos sozinhos, de que não estamos abandonados, de que estamos juntos na mesma caminhada e de que Deus é o nosso grande guia. Nós não estamos esquecidos, às vezes nós só estamos surdos, que nós possamos ouvir. E eu termino com uma prece do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Com a ajuda do Senhor. Escuta-me, Senhor, mais uma vez este pedido. Humildemente o faço para não me abater pelo cansaço, nem pelas sugestões da insensatez. Liberta-me, Senhor, da embriaguez do orgulho ante o amargor de um embaraço. Que não me falte um sentimento escasso, o do perdão a quem o mal me fez. Diante dos deveres a cumprir, não me deixe, Senhor, deles fugir, por comodismo nem por má vontade. Tampouco pelas torpes influências de quantos são do bem nas aparências, por trás trabalham contra a caridade. Com a ajuda de Deus, nós conseguiremos ficar em paz e superar esse momento das nossas vidas. Seja o momento que você está passando, seja esse grande momento da humanidade que todos nós estamos passando. Essa humanidade já vivenciou muitas tragédias e ela vem crescendo apesar de tudo isso, como uma prova de que nós estamos sempre nos desenvolvendo. Hoje em dia, pelo menos, já não nos comprazemos tanto nas desgraças, como na época em que as pessoas eram queimadas em público e isso era aplaudido e tido como algo muito bom. Hoje em dia nós temos maiores convites à generosidade. Nós temos um maior incentivo ao bem, apesar de ainda termos tanto mal dentro de nós. Esse mal é a nossa imperfeição. Mas nós estamos melhorando, estamos aqui para isso. Vamos acreditar nisso. Gente, assim seja. Muito obrigada pelas suas presenças. Que Deus nos abençoe. Obrigada a todos vocês. Obrigada a Cacau Almeida, Nete Monteiro, Soalvi Silva, Renata Soares. Obrigada, Isa, Leda Rufino, Aline, Vinícius, Sônia, Elô, Mari Monteiro, Isa. Obrigado, Álvaro Neto, querido seu Álvaro, muito obrigada. Neuma, Bárbara, querida Bárbara do Rio, linda. Isabelle Everdosa, Virgínia, obrigada, gente, pelo carinho, pela presença. Marisol, Rosângela. E até semana que vem, se Deus quiser, estaremos nos encontrando para mais uma live do Evangelho. Semana que vem é meu aniversário. Vocês me deem os parabéns, viu? Aniversário do dia 23. Já anuncio pro mundo todo porque eu gosto de receber parabéns. Obrigada pra vocês. Que Jesus nos abençoe. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.